Enoque, o homem que caminhou com Deus. Os dias de Enoque foram vividos em tempos sombrios. A humanidade, descendente de Adão e Eva, começava a se espalhar pela terra, mas a corrupção e a maldade já tomavam conta dos corações. A linhagem de Caim erguia cidades de violência e arrogância, enquanto a linhagem de Sete tentava preservar a adoração ao Deus verdadeiro. No meio desse conflito, surgiu Enoque, filho de Jared, um homem cujo destino seria diferente de todos os outros antes e depois dele. Desde jovem, Enoque demonstrava um espírito inquieto. Ele questionava a vida, os céus e os propósitos divinos. Sentia que algo o chamava para além da existência comum dos homens. Aos 65 anos, teve um filho, Matusalém. E foi então que a sua vida mudou completamente. Foi nessa fase que começou a andar com Deus. Mas o que isso realmente significava? As Escrituras dizem pouco sobre os anos em que Enoque caminhou com Deus. Mas antigos relatos apócrifos, como o livro de Enoque, falam de jornadas para além dos limites da terra, encontro com anjos caídos e revelações sobre o destino da humanidade. De acordo com esses textos, Enoque teria sido levado a dimensões desconhecidas, onde viu os planos de Deus para o mundo e os terríveis julgamentos reservados para aqueles que corrompiam a criação. Ele teria testemunhado os segredos do tempo, o funcionamento das estrelas e a estrutura dos céus. Também teria recebido mensagens sobre os vigilantes, um grupo de anjos que abandonou sua posição celestial para se relacionar com as filhas dos homens, gerando os gigantes Néfilins, seres poderosos que espalharam caos sobre a terra. Deus, sabendo que o tempo da humanidade se tornaria ainda mais sombrio, escolheu Enoque como um profeta para advertir os homens sobre o dilúvio vindouro e o fim da era dos Néfilins. Mas ao contrário de Noé, que veio depois dele, Enoque não foi chamado para construir uma arca, e sim para ser tomado pelo próprio Criador. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, diz apenas: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si." Essa frase enigmática alimentou inúmeras teorias. Diferente de outros patriarcas que tiveram suas mortes registradas, Enoque simplesmente desapareceu. Não houve túmulo, não houve despedida. Ele foi levado por Deus, mas para onde? O livro de Enoque sugere que ele foi transportado aos céus, tornando-se um mediador entre Deus e os anjos. Alguns estudiosos acreditam que ele teria sido transformado em um ser celestial, talvez identificado como o anjo Metatron, um dos mais poderosos do judaísmo místico. Outros apontam que sua remoção da terra pode ter sido uma forma de protegê-lo do grande julgamento que viria com o dilúvio. Teria ele sido levado a uma outra dimensão? Teria ele recebido uma missão ainda maior? Talvez para retornar no fim dos tempos? O Novo Testamento, na carta de Judas, menciona que Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade. Isso sugere que o papel de Enoque não terminou ao ser levado por Deus. Seu conhecimento sobre o fim dos tempos talvez seja a chave para compreender eventos futuros. Alguns acreditam que ele retornará como uma das duas testemunhas descritas no Apocalipse, junto com Elias, outro profeta que foi levado aos céus, sem passar pela morte. Alguns acreditam que ele retornará como uma das duas testemunhas descritas no Apocalipse, junto com Elias, outro profeta que foi levado aos céus, sem passar pela morte. Seriam eles os mensageiros finais antes do último grande julgamento? A história de Enoque permanece um dos maiores mistérios da Bíblia. Foi ele apenas um homem justo arrebatado aos céus?
ou um dos maiores profetas da história humana, cuja missão ainda não terminou. Seja como for, seu legado continua vivo, desafiando estudiosos, inspirando fiéis e deixando a pergunta no ar: o que realmente aconteceu com Enoque? E você, o que acha? Deixe nos comentários e compartilhe, para que esse canal alcance o maior número de pessoas e ajude-nos a desvendarmos juntos os mistérios escondidos do passado.